Você já parou para pensar que existem momentos na vida em que a gente deve parar de orar e começar a agir? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Que em muitos momentos a gente está usando a oração como uma desculpa para a falta de ação. É muito normal na nossa caminhada cristã a gente aprender que nós devemos consultar o Senhor em todas as decisões, em todas as coisas, das mais simples às mais complicadas. E isso está muito longe de ser mentira. Na verdade mesmo, caminhar com Cristo é depender da direção dele. Porém, muitas vezes nós estamos usando a oração como uma desculpa para nos mantermos em inércia, em falta de movimento. E isso acontece muitas vezes com o Senhor, quando o Senhor te coloca de frente a alguma situação em que você está com medo de agir e você começa então a procurar desculpas para não avançar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo hoje no livro de Êxodo, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre uma situação muitíssimo conhecida de todo mundo e eu espero que fale muito ao seu coração. Nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 14, versículo de número 15 e 16, uma passagem além de conhecida de todo mundo aqui. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estende a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Nossa, que óbvio, não? Toma a vara, estende a mão, divida as águas e atravessa em terra seca. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a travessia do Mar Vermelho. Mas antes, eu quero te posicionar rapidinho aqui no contexto, que eu acho bom sempre a gente dar uma retomada. Para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, os israelitas acabaram de ser libertos de 400 anos de escravidão na terra do Egito. E eles estão caminhando em direção a Canaã, a terra que Deus prometeu que daria aos descendentes de Abraão. Só que ali vai acontecer uma coisa muito interessante, que o povo está em meio ao deserto e eles estão avançando e agora eles dão de frente com um bloqueio de caminho, que é o Mar Vermelho. E o que acontece é que quando eles chegam naquele lugar, os egípcios, lá da terra do Egito, eles falam assim: nossa, fizemos uma grande bobeira de deixar esse povo ir embora, então vamos buscar esse povo. E agora eles vêm atrás do povo de Israel com todo aquele aparato de guerra para pegar o povo e trazer de volta a escravidão. Só que sabe o que eu acho muito engraçado? É que Deus faz questão de deixar claro de que o caminho seria pelo meio do mar. E a Bíblia vai falar então de uma ação extremamente coordenada pelo Senhor e os seus exércitos celestiais. E quando os egípcios estão chegando para pegar aquele povo, o que acontece? Existia uma nuvem que guiava o povo em meio ao deserto, protegendo aquele povo das condições climáticas. E agora aquela nuvem, ela faz o quê? Ela poderia muito bem abrir, a própria nuvem poderia ir à frente abrindo o caminho do mar. Mas olha que loucura, a nuvem vai para a retaguarda do povo de Israel, separando os egípcios dos israelitas. E o que é muito louco é que o anjo do Senhor que estava com aquele povo também vai para a retaguarda. Ou seja, qual que é o caminho que sobra? O que estava à frente, aquele mundaréu de água para ser atravessado. Só existia um único caminho, e esse único caminho passava por dentro de um mar. Quando o povo começa a se desesperar, Moisés vai consultar a Deus. Qual é a resposta de Deus? E eu fico imaginando Deus: ué, meu querido, por que você está falando comigo? Deus fala assim: o que você tá falando comigo? Pega a vara, toca no mar e passa. E aí a gente precisa voltar um pouquinho antes, que é no chamado de Moisés, lá pro lado de Êxodo capítulo 4, e Deus vai dizer a Moisés o seguinte: pega a sua vara nas suas mãos, ela vai ser a sua ferramenta e com ela você vai fazer sinais e maravilhas e eu provarei que eu estou com você. Voltando agora ao cenário, Moisés vai orar e Deus praticamente diz assim para Moisés: meu amor, usa a criatividade, faz o que você já deveria ter feito, eu já te dei uma ferramenta para você trabalhar, usa ela. E Moisés vai fazer, eu acho que é a coisa mais impensável, que é, com uma vara, ele vai tocar na água e o mar vai abrir.
Letícia, o que você está querendo dizer com isso? Eu acho muito interessante que num momento de aflição, o povo vai orar e Deus pergunta, né, de volta, aquela pergunta retórica: por que você está me clamando? O caminho estava claro, a ferramenta já tinha sido dada. Não dependia mais de Deus, dependia única e exclusivamente agora da fé do povo em atravessar aquele mar. Quantos de nós temos dedicados tempos e tempos e dias e anos e nós não estamos atravessando o Mar Vermelho, quando na verdade o Senhor já disse: olha, parece loucura, mas eu já deixei claro que não tem outro caminho mesmo, é esse daí que você vai ter que atravessar, e eu já coloquei as ferramentas que podem parecer as mais improváveis, e elas são sim as mais improváveis possíveis para que você consiga executar a tarefa, mas a ferramenta, além de simples, apesar de simples, é essa mesma, e o caminho, apesar de louco, é esse mesmo, e você fica aí esperando que a minha nuvem passe à frente, quando na verdade o que eu quero é fazer maravilhas na sua vida e te fazer atravessar no meio do mar. Quantas vezes nós estamos, na verdade mesmo, dedicando dias a fio de oração, querendo que o Senhor responda as nossas orações, porque na verdade, a gente está querendo fazer, sabe o quê? Se isentar da responsabilidade das nossas ações. Querendo, sabe, por exemplo, se eu for lá e tudo der errado, mas no final foi Deus quem quis, né? E aí eu me isento, eu transfiro para o Senhor a responsabilidade daquela situação, quando na verdade o Senhor agora está querendo nos ensinar a caminhar por fé e ousadia e na dependência de que Ele vai fazer, mesmo que eu não veja. E do outro lado nós estamos orando porque no fundo nós queremos transferir a responsabilidade de algo que a gente acredita que vai dar errado nas mãos de Deus. Sabe por quê? Se aquele mar se fechasse, a culpa era de Deus. A culpa não era da falta de fé do povo. Quantos de nós não temos buscado muitas desculpas quando, na verdade, nós não estamos agindo porque o nosso medo está revelando uma grande falta de fé? Uma grande falta de conhecimento a respeito do Deus que nós servimos. É uma palavra dura, eu sei, mas ela precisa ser dita, porque nós estamos procurando desculpas para não caminharmos pelo caminho de milagres que o Senhor tem para nós. E Ele vai passar no meio do mar? Sim, sabe? Aquele povo devia estar morrendo de medo. Eu tenho certeza que eu também estaria. Na verdade, eu acho que eles estariam aterrorizados. Mas existia uma ordem e existia um posicionamento de que não tinha como voltar atrás. De que na verdade a nuvem foi para a retaguarda justamente por isso, porque se dependesse da fé do povo, todo mundo tinha voltado imediatamente para o Egito. Às vezes, o Senhor está segurando caminhos na sua vida, situações que você está querendo fugir por outros caminhos, e o Senhor tem fechado portas, porque Ele está falando assim para você: essa porta que é loucura demais, que você tá achando que é loucura demais, é exatamente por essa que você vai, e não vai ter nenhuma outra porta aberta, não vai ter nenhum outro atalho, você não vai andar para trás, o Senhor não vai permitir você andar para trás. Ou você avança e passa no meio do mar, ou você vai ficar aí, esperando, porque a nuvem não tinha pressa, ela resistiu ao inimigo a noite inteirinha. E ela só saiu de lá no tempo certo, quando o povo já estava no meio do mar. Entenda, para algumas pessoas aqui, a ordem é: chega de orar. Você já orou muito, você já orou o suficiente, você já jejuou o suficiente, você já pediu confirmação suficiente. Não se apoie na sua falta de coragem, não se apoie na sua falta de fé. A palavra do Senhor foi liberada. É loucura? É loucura. Eu tô aqui vivendo loucuras da parte do Senhor. Mas a ordem é: agora você marcha. Então, eu espero que você, dentro do seu coração, seja encorajado pelo Espírito Santo de Deus e em ousadia, sabe o que faz? Toca nessa água e bota o pé no meio dessa terra, porque eu tenho certeza que os caminhos vão se abrir para que você passe em terra seca. Acho que você já orou demais. Talvez um pouquinho de ação vai te fazer um pouco melhor. Espero, né, que essa palavra tenha feito sentido para você. É uma palavra de encorajamento.
Você não vai passar pelo meio das águas em terra seca se você não se propor viver essa loucura de atravessar pelo caminho do mar. Que o Senhor fique com você. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que já orou muito e agora está precisando viver algo novo. Até a próxima. Um beijo. Tchau.